Fala pessoal, tudo bem? Vamos compartilhar alguns pensamentos tão importantes nesse mundo moderno de mercado digital, de inteligência artificial. Todo mundo preocupado: o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, com o que eu vou trabalhar, qual trabalho não vai existir mais, o que está se extinguindo, quais são os trabalhos novos, o que eu preciso me aperfeiçoar. A gente vai bater um papo hoje para te dar um pouco mais de clareza, que eu quero te ajudar a você realmente entender como se posicionar nesse mercado hoje em dia. Mas para entender isso tudo, começando do começo. Pleonasmo e redundância juntas. Vamos começar do começo, né? Não sei se vocês já leram, do Robert Kiyosaki, o quadrante financeiro Pai Rico, Pai Pobre. Tudo começa aí para você ter um entendimento de como funciona. Pai Rico, Pai Pobre. Vou tentar ser bem objetivo. Vamos lá. Dentro do Pai Rico, Pai Pobre, mostra a importância de gerar renda passiva. Dentro do Pai Rico, Pai Pobre, a gente tem o quadrante financeiro. O quadrante financeiro, como o próprio nome fala, imagina um quadrado cortado ao meio duas vezes, então 4 espaços. A gente tem o lado da direita e o lado da esquerda. No lado da esquerda, a gente tem os assalariados em cima e os autônomos embaixo. E do lado da direita, a gente tem os donos de empresa, que não é o dono de uma empresa simples, é o dono de uma empresa que já deu certo e ele replicou esta empresa. E embaixo do dono de empresa, de uma rede de empresas, obviamente, a gente está falando do investidor. Qual que é o nosso objetivo? Sair do lado da esquerda e do lado para a direita. Mas por que a gente tem que sair do lado da esquerda e para o lado da direita? Porque do lado da esquerda, a gente só tem 5% do dinheiro e 95% das pessoas. Ou seja, em assalariados e autônomos, a gente tem 95% das pessoas e apenas 5% do dinheiro. E do lado da direita, a gente tem 95% do dinheiro e apenas 5% das pessoas, que é onde eu e você gostaríamos de estar. Perfeito. A partir do momento que você começa a trabalhar, vender o seu tempo, trocar o seu tempo por dinheiro, você se torna um assalariado. Só que o assalariado, ele não pode esquecer que você tem uma pessoa que coloca um limite de teto, não só no quanto você ganha, mas também até quando você vai ganhar. E você está colocando a autonomia da vida da sua família na mão de uma pessoa que vai decidir por você o quanto você ganha e até quando. Você acha justo com a sua família colocar na mão de uma pessoa essa autonomia toda? E o autônomo também, a gente tem uma dificuldade muito grande quando se trata de um autônomo. Afinal de contas, o autônomo, a gente está falando de você é um massagista, você quebrou o seu braço, você trabalha como amanhã? Então não tem como não se preocupar com esses dois grandes problemas. E obviamente a gente não quer ficar com 95% de pessoas lutando por apenas 5% do dinheiro. Ok, então qual que é o nosso objetivo? Migrar para o lado da direita. O lado da direita é onde a gente começa donos de redes, tá? Então não é só o empreendedor. O que é o dono de rede? É aquele cara que abriu um posto de gasolina, por exemplo, passou por aquela minuciosa peneira de 5 anos, onde apenas 1% das empresas ficam abertas, ou seja, de cada 100 empresas, uma empresa só se mantém aberta. E depois disso ele replicou novos postos de gasolina e quando ele tem 6, 7, 8 postos, ele começa a gerar essa renda passiva e o dinheiro começa a trabalhar a favor dele. E obviamente todo esse dinheiro que ele ganha, ele começa a comprar imóveis, bitcoins, ações, e aí obviamente você se torna um investidor. E esse é o nosso objetivo final, mas não tem como se tornar um investidor se antes você não for um dono de uma rede de empresas e aí você conseguir dar esse salto quântico. Perfeito. Por que é importante a gente entender o quadrante financeiro? Primeiro, para você entender onde você está, em que local você está do quadrante financeiro, como você vai fazer para ir para o lado da direita. A gente só tem duas formas de ganhar a vida. Simples. Ou a gente trabalha para uma pessoa ou a gente abre um negócio. Já falamos dos riscos de trabalhar para alguém e já falamos dos riscos de abrir um negócio. Afinal de contas, uma empresa fica aberta depois de 6 anos. Então, de 100 empresas, 99 falem e apenas uma fica... Então, você precisa criar uma forma de gerar renda passiva para a sua vida. Dentro do quadrante financeiro, a gente tem que entender que hoje em dia a gente tem um mercado digital. O mercado digital é um grande divisor de águas. A gente passou, sim, pela terceira revolução industrial. Qual que foi a terceira revolução industrial, Rodrigo? Foi quando
uma máquina substituiu 10 mil funcionários na Volkswagen, por exemplo. Então a Fiat, a Volkswagen, a Chevrolet, a Ford tinham 10 mil funcionários e de repente uma, duas, três máquinas foram substituídas por esses 10 mil funcionários, onde um, dois, três, quatro funcionários simplesmente apertam um botão e os robôs acabam fazendo esse serviço. Essa foi a terceira revolução industrial. Nós estamos hoje na quarta revolução industrial. Dentro da quarta revolução industrial, a gente já tem os softwares e a inteligência artificial substituindo pessoas. Então, o que acontece hoje em dia? Aquela pessoa que tinha um trabalho garantido, infelizmente ou felizmente, vamos descobrir mais à frente, a inteligência artificial já está substituindo. Então, o copywriter, por exemplo, que é uma pessoa que era tão importante, hoje a IA faz com muita facilidade. Né? O gestor de tráfego também, por que não? A automatização, são tantos trabalhos que estão sendo substituíveis. Então, por exemplo, até mesmo o advogado. Tinha uma empresa, um escritório de advocacia que tinha 200 advogados. Hoje ela trabalha com 6 advogados, porque os softwares, a inteligência artificial, simplesmente faz a leitura em questão de segundos de todas as petições, de todos os processos e já dá mastigado simplesmente para um advogado fazer aquela... Só realmente assinar e dar aquela leitura final para dar aquele acabamento, né? Aquele polimento final. Então isso é preocupante. O que está acontecendo? Estão se extinguindo algumas profissões e estão nascendo novas profissões. Então, primeiro de tudo, você tem que avaliar se o que você faz será extinto ou não. E você tem que se readequar. Afinal de contas, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as formas de ganhar dinheiro mudaram. E como você está se posicionando no mercado? Como você está cuidando disso? Você tá antenado, você está estudando inteligência artificial, você está vendo como ressignificar, reconstruir esse seu negócio, você está aprimorando, está buscando melhorias. O que você tem feito para estar mudando isso e conseguir se posicionar no mercado de trabalho, mantendo uma segurança para sua família? Isso é tudo muito importante. Porque o que aconteceu? Antigamente, o senso comum ele estava centralizado na televisão. Como assim, Rodrigo? Muito simples. A gente assistia a televisão e o intervalo trazia para a gente todas as propagandas que são quem bancava as televisões. Vendendo leite, vendendo biscoitos, vendendo carros, vendendo produtos e serviços. Então o senso comum da sociedade ele estava todo voltado para a televisão. Então todas as ideias, valores, princípios, estava tudo dentro da televisão. O que aconteceu com o mercado digital? O mercado digital ele simplesmente abriu um portal. Porque hoje as pessoas não assistem mais televisão, pelo menos uma boa parte de pessoas, e agora malucos como eu, malucos como você, malucos entre aspas, estão falando na internet, sem nenhum tipo de censura, podendo falar o que quer, abrindo a sua mente, fazendo com que você não seja um dependente, uma pessoa que depende. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia trabalhava muito arduamente ali na televisão, com as propagandas bombardeando leite, bombardeando glúten, etc. E hoje tem alguns malucos despertando você, mostrando para você que o leite inflama, que o glúten inflama, que eles são péssimos para doença autoimune, por exemplo, né? Então a gente tem que entender que com a chegada da internet abriu um grande portal que agora você tem a possibilidade de escutar pessoas que têm uma mentalidade fora da caixa, te mostrando novas formas de ganhar dinheiro. E obviamente a televisão está super preocupada, porque afinal de contas quem bancava a televisão eram os intervalos e o senso comum está migrando. Por isso que eu falo de ter aberto um portal. Mas por que tudo isso é importante? Para você entender que existem muitos negócios que serão extintos. Negócios extintos e novos negócios se iniciarão. Então, com certeza, o mercado de inteligência artificial é um mercado que será muito próspero, já está sendo. Afinal de contas, muitos profissionais estão sendo substituídos. A pergunta que você se deve fazer: qual o tipo de trabalho que eu posso exercer que não será substituído? Ou então, qual o novo trabalho? Como eu posso readequar esse meu negócio? Isso tudo é muito importante para que você não sofra, você não padeça e a sua família não pague por isso. Perfeito? O que acontece quando a gente fala um pouquinho sobre inteligência artificial?
A inteligência artificial é um grande divisor de águas. A gente não sabe o que vai acontecer com isso tudo, mas com certeza, se você não se dedicar a isso nesse momento, você em muito pouco tempo não vai conseguir se posicionar no mercado. Qual que é o meu objetivo aqui no canal? Te trazer tudo que tem de novidade, tudo que você precisa aprender para que você possa se posicionar no digital. Porque uma coisa é fato, se você não está na internet, você não existe. Não tenha dúvida, todas as lojas físicas irão fechar. É humanamente impossível uma loja física competir com alguém que vende algo na internet. A pessoa não precisa alugar um ponto físico, por exemplo. A pessoa não precisa pagar funcionários. A pessoa muitas vezes não precisa nem ir até o correio. É tudo feito manualmente. Então é humanamente impossível competir. Então, a partir do momento que eu entendo isso, quanto antes você se posicionar no digital, vai ser melhor. E como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode criar alguma coisa através das experiências que você tem na sua vida? Quais experiências você tem na sua vida? Quais os conhecimentos, quais as vivências que você tem que você pode compartilhar na internet, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, no Facebook, um pouco menos, seja em todas as redes sociais, LinkedIn, de fato, e que você pode compartilhar e que você pode ensinar pessoas e ser remunerado por isso. Então você pode simplesmente, a partir das suas vivências, criar uma mentoria. Como que se cria uma mentoria? O que é uma mentoria? Da onde vem uma mentoria? Como que eu consigo fazer uma mentoria? A mentoria é o que faz tirar você do ponto A e ir para o ponto B. E para quem que eu posso vender isso? Para todas as pessoas que ainda não chegaram nesse ponto B, que estão nesse ponto A. Então teve uma frase que eu escutei uma vez que ela vai transbordar na sua mente agora. Você fala, mas Rodrigo, eu não sou um cara que eu sou o melhor do mundo nesse tipo de negócio. Você não precisa ser o melhor do mundo, guarda essa frase. Você só precisa ensinar para pessoas que sabem menos do que você. Então, se você saiu do ponto A e chegou ao teu ponto B, para quem que você pode ensinar? Para todo mundo que está nesse trajeto. Todo mundo que está do ponto B para baixo são pessoas que você pode ensinar. Quem está do ponto B para cima, você ainda não tem a condição de ensinar. Então, obviamente, você vai ter que investir mais em desenvolvimento pessoal para ter mais repertório, para aí sim, quando partir do ponto B para o C, poder ensinar esse tipo de pessoas. Então não se preocupe se você não é o maior expert dentro do seu segmento. Você tem muita pessoa a quem ensinar. O que você fez na sua vida que te fez dar um grande salto quântico? O que você aplicou que fez você realmente mudar, né? Você melhorar como ser humano, você prosperar financeiramente, que você aprendeu que hoje você consegue transbordar na vida de alguém. Isso tudo você pode criar uma mentoria ou uma consultoria. São formas diferentes, mas não vamos abordar isso hoje. E uma palestra, por exemplo, eu posso virar um palestrante a partir de algum tipo de história, alguma vivência minha? Pode também, você pode envelopar isso de uma forma no qual você pode começar a vender na internet. Mas para isso você precisa começar a se posicionar, principalmente no Instagram. Quem não é visto não é lembrado. A partir do momento que você ainda ficar muito preso ao que os outros vão pensar, eu não consigo falar na internet, eu não consigo. A regra é clara. Se você fala na rua, fala com seus amigos, as pessoas gostam de escutar, não tenha dúvida que na internet você também terá pessoas que vão gostar de te ouvir. E você pode monetizar com isso. Só que você vai precisar de skills, de habilidades, no qual essas habilidades vão te levar do ponto A para o ponto B. Você vai ter que investir em repertório. Para isso, você não vai poder acreditar naquele grupinho do churrasco que fica gozando da sua cara, ou então gozando dos coaches, dos mentores e tudo mais. Afinal de contas, essas pessoas estão estagnadas, enquanto elas estão fazendo piadinhas estagnadas, vivendo uma vida medíocre, e o medíocre, não se iluda, é uma vida mediana, porque às vezes até mesmo pior do que o medíocre. Aquela pessoa que investiu no coach, no mentor, etc., está prosperando, realizando sonhos, ajudando seus familiares e fazendo valer a sua existência, não simplesmente pesando no planeta Terra. Aí você decide, você quer pesar no planeta Terra, você quer sobreviver ou você quer realmente viver de fato, ter uma vida épica, extraordinária, trabalhar por propósito, deixar um legado.
É uma questão de escolha, muito mais do que escolha. Estar disposto a pagar o preço. É uma questão de renúncias. É uma questão de você começar a se dedicar de fato a algo e você não fazer para ver se vai dar certo. Fazer até dar certo. Mas com certeza você tem que olhar o mercado, você tem que olhar o mundo e ver para onde está migrando, aonde a energia está migrando. Vou dar um exemplo para você. Imagina você agora. Ah, então tá. Eu vou abrir um negócio. Vou abrir um negócio de churros e pastéis. Pessoal, fritura, açúcar, são coisas que cada vez menos pessoas consomem. Você está abrindo algo que está na contramão de uma tendência mundial. Já se você for abrir alguma coisa que está correlacionada à saúde, bem-estar, academia, treino, shape, longevidade, você está na vanguarda da atualidade do que realmente está sendo construído para um futuro. Então você está acompanhando a tendência mundial. Uma coisa é a calça boca de sino. Calça boca de sino de mulher é uma tendência que vai e volta, é uma moda. Já quando a gente fala de uma tendência mundial, a gente está falando de algo que vai e nunca mais volta. Ou você acha que daqui a 10 anos as pessoas, ai, cansei dessa vida natural. Agora é churros, chocolate, cocaína, cerveja o dia inteiro, não tô nem aí mais para nada. Não. Cada vez mais pessoas vão consumir produtos naturais. Então você tem que estar antenado no que dá certo. Cada vez mais pessoas estarão no digital, cada vez mais pessoas no... Então, quais são os segmentos que eu apostaria hoje em dia? Com certeza, saúde e bem-estar, não tenha dúvida disso. Com toda certeza, tudo que está relacionado ao digital, quando a gente fala de mentorias, quando a gente fala de consultoria, de palestras, quando a gente fala de inteligência artificial, é uma coisa que está em alto. Uma coisa que não vai morrer nunca é relacionamentos, principalmente no momento que a gente vive, onde cada vez as pessoas são mais substituíveis, as pessoas não têm mais longevidade, as pessoas desistem rápido, até mesmo porque o mercado digital, através dessa dopamina barata de arrasta para cima, arrasta para o lado e você já tem uma nova informação, faz com que a gente não tenha paciência para nada. Então o que que acontece? Você vai para academia, primeira dificuldade que você teve, você desiste, né? Você desiste, ah, não dá certo. Aí você começa a namorar, primeira briga, você desiste. Aí você começa um trabalho, primeira coisa de dificuldade do trabalho, você desiste. Hoje a gente desiste de tudo muito rapidamente. A gente não tem mais a acabativa. E isso simplesmente a gente está pagando o preço. A gente paga, a gente tem o ônus e o bônus de viver o que a gente está vivendo. Então, as pessoas mais antigas, como eu, por exemplo, eu nasci numa época onde não tinha telefone celular. Então, o que que acontecia? Nos sábados, onde tinha os encontros na casa da minha avó, a gente estava presente de fato na mesa. Todo mundo conversava, um prestava atenção no outro, a gente vivia aquilo de fato. Já hoje em dia, se você tem um encontro de família, tá todo mundo corcunda olhando para baixo. Ninguém conversa, não tem mais nada. Tem as coisas boas? Tem. Tem as coisas ruins? Tem. E é o ônus e o bônus de viver o que a gente está vivendo. Agora, por que não pegar a parte boa do passado e pegar a parte boa do futuro? Por que não deixar de lado o que era ruim no passado e deixar de lado o que é ruim no futuro, no presente, no caso? Então, por exemplo, Rodrigo, me cita alguma coisa que era muito boa antigamente e que hoje em dia não tem mais. Princípios, valores, combinado nunca é caro, tudo no fio do bigode, as pessoas não... Pra você ter uma ideia, antigamente era tão valioso a palavra de um ser humano que quando alguém sofria de apostas com apostas e perdia uma aposta, o cara apostava um sítio e você pode ter certeza que no dia seguinte, não importa se o cara bebeu ou não, ele honrava. Ele ia lá, deixava a família sem casa, mas ele honrava a aposta. Então isso é uma coisa que ele deveria ter trazido, né? Se por acaso o seu amigo separou de uma mulher, você nunca sequer na vida vai abrir a possibilidade dessa ser uma futura namorada sua. Então são coisas, pequenos valores que a gente tinha antigamente que são maravilhosos. Agora me falar de alguns valores, Rodrigo, que tem hoje em dia, valores ou coisas que acontecem que é muito melhor do que antigamente. Com certeza tem, do mesmo jeito que tem coisas boas, tem coisas ruins. Por exemplo, antigamente a gente crescia escutando
O que eu vou ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Hoje o adolescente responderia: não sei, mas com certeza não vou morrer trabalhando para alguém igual você quer. Antigamente os nossos pais falavam pra gente: não, você tem que entrar num concurso público, que você vai ter a garantia, igual um pássaro numa gaiola. Ele tem a garantia de comer todo dia o seu alpiste. Agora pergunta se ele está feliz. Então, com certeza não é bom. Então, o que eu posso aprender dessa molecada mais nova? A ganhar dinheiro, a prosperar. Afinal de contas, um garoto falando besteira num TikTok hoje em dia dá mais dinheiro do que o engenheiro fazendo um trabalho, né? Como meu maior ídolo, meu pai, por exemplo. Então não adianta a gente ficar se lamentando. A pergunta para você ela é muito simples. Você vai chorar ou vender lenço? Você vai chorar ou você vai se adequar ao mercado? Você vai transformar, ressignificar. Quando você está no Waze e você erra uma rua, você erra um trajeto, o que acontece? Recalcula a rota. É o que você precisa fazer hoje em dia, se readequar. E para isso você precisa de novas skills, novas habilidades, novos. Você precisa automaticamente se dedicar a coisas diferentes, porque ter as mesmas atitudes vai fazer com que você tenha os mesmos resultados. O nosso filósofo Einstein já falava: é insanidade querer resultados diferentes, sendo que você tem as mesmas atitudes. Então é muito importante a gente entender que a gente pode criar sim produtos digitais e que a gente pode se inserir no mercado de trabalho. E quando você fala de mercado de trabalho, da atualidade dentro do digital, é uma gama de possibilidades tão gigantesca, tá? Mas tem uma frase que é muito maravilhosa. Se você não sabe o como, você procura o quem. Você percebe que todas essas minhas falas fazem com que você tenha humildade, não tenha ego e soberba e peça ajuda? Como assim, Rodrigo, pedir ajuda? Pedir ajuda, contratar um coaching, contratar um mentor, contratar um consultor, fazer um curso, investir num curso, um infoproduto digital, seja um curso presencial, assistir lives, você aprimorar as suas skills, você estudar, você realmente buscar o próximo nível. Você precisa se dedicar de fato, tá? Mas tem uma coisa muito relevante que a gente também tem que tomar cuidado e que eu acredito plenamente é que muito mais importante do que ficar estudando, e a gente tem que tomar esse cuidado gigantesco de não nos tornarmos obesos intelectuais, é ter mais aplicabilidade. Porque senão a gente estuda, não tem aplicabilidade, obviamente, a gente não consegue evoluir. Tem um grande pensador que criou um método muito fantástico, onde ele fala que o sucesso exponencial é que para cada hora estudada, a gente precisa de 20 horas aplicadas. E sequer a gente faz o contrário. Sequer a gente estuda 20 horas e aplica uma. E esse é o maior resultado da gente não estar tendo resultado de fato, pelo fato da gente não ter aplicabilidade. A gente, às vezes, da mesma forma que é importante você comprar cursos, você fazer cursos, você ganhar repertório, ter conteúdo, tem que tomar cuidado também, se você só ficar fazendo isso e não aplicar, vai ser uma forma de procrastinar, porque você acredita que aquele conteúdo que você comprou agora vai te levar para o próximo nível. E você sabia, eu adoro dados, né? Dados são maravilhosos. Meu pai sempre falou que pessoas mentem, números não. Você sabia que de 100% das pessoas que compram cursos, mais de 90% nem sequer abre o curso? Isso é a prova de que a pessoa acredita que aquele curso vai fazer ela ir para o próximo nível, mas na verdade está sendo mais uma forma de procrastinar, porque ela nem sequer abriu. Quem nunca? Quem nunca sequer abriu um curso? Eu assumo, eu já comprei curso que eu não abri. Olha que absurdo, né? Mas por que a gente critica tanto o curso, mas não critica aquela roupa que a gente comprou, já não gosta mais, ou já não cabe mais, ou já está mofada, ou já está cheia de traça, mas a gente se lamenta pelo curso que investiu, mas não se lamenta pela roupa que comprou. Então, quanta crença limitante a gente tem, quanto a quebra de paradigma. E a melhor forma, a única forma, e o engraçado que eu precisei de anos e anos e anos de estudo para fazer o que o meu pai me ensinou numa simples frase quando eu estava tendo uma vida com péssimas escolhas e estava repetindo alguns anos consecutivos o primeiro ano colegial. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é todinho o meu método hype. É uma boa parte do meu método hype. O meu método hype, como todos sabem, a sua ambiência
faz com que você tenha novas influências, que você crie novos hábitos. E a importância de você também ter princípios, esses 4, para que você possa acessar aí os 3 P's que eu defendo tanto, que é propósito, prosperidade e plenitude. Então, olha que loucura. E se você não mudar os locais que você frequenta, automaticamente você não conecta com novas pessoas. Se você não tem novas pessoas, você não tem novas ideias. Se você não vai ter novos projetos, automaticamente você não vai ter novos hábitos. Os hábitos fazem total diferença. Por isso que é tão importante a gente esquecer um pouco a palavra hobby e implementar novos hábitos. O ideal seria que todo ano a gente tivesse um novo desafio, trabalhasse um novo desafio, uma nova habilidade, em vez de ter o nosso hobby, o mesmo hobby. Ah, eu tenho um hobby da vida inteira, eu só jogo bocha. Porra, sério mesmo? Eu só jogo tênis. Por que não fazer algo novo? Isso é bom para a parte cognitiva, para a parte cerebral, te traz novos desafios. Desafios te dá dor na barriga, desafios te dá aquele frio na barriga, te faz sentir pertencente, faz você aprender novas coisas, faz a sua vida ficar mais dinâmica. E tudo isso te leva para uma vida mais leve, para uma vida de plenitude, que é o oposto de uma vida ansiosa, que é o oposto de uma vida depressiva, que é o oposto de uma vida sem sentido. Porque mesmo que você ganhe muito dinheiro, você tenha dinheiro de verdade, tá? Você vai curtir muito o primeiro, segundo, terceiro ano, mas você pode ter certeza que vai chegar um momento na vida que você já comprou tudo que você queria. E se você atrelar toda a sua felicidade em dinheiro, em acumular riquezas, no momento que você tiver dinheiro suficiente para comprar tudo que você quer, você obviamente vai ser uma pessoa triste. Então, se você não tiver um propósito realmente por quem lutar ou pelo que lutar, se você não tiver muito claro isso na sua mente, você em algum momento vai se sentir ansioso, vai cair em síndrome do pânico, em depressão, não tem como, tá? Quem não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom. Por isso que é muito importante você entender isso e você começar a colocar mais energia, de fato, em alguma coisa nova que você possa até mesmo trabalhar com isso futuramente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que todas as dicas aqui tenham ajudado, tenha trazido mais clareza para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho. Afinal de contas, a gente tem tanto conteúdo maravilhoso no Ponto de Virada, vocês têm que acompanhar. Eu não seria maluco. Você pode ter certeza que aqui no Ponto de Virada você tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que muito do que vocês veem nos cursos pagos aí, nas mentorias, se você perder, que na verdade é ganhar um tempinho zapeando, mexendo, fuçando aí, né, todos os vídeos, você vai aprender muito do que está sendo cobrado. Tá tudo aí. Então não perca a oportunidade e compartilha. Afinal de contas, todo esse conteúdo você não vai querer adquirir ele sozinho. Compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua tia, com a sua avó, não importa com quem, mas compartilha, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.